Os veículos Ford modelos Ka e Fiesta 1.0 e 1.3 são equipados com o sistema de injeção IC5. Este sistema é dotado de um eletroinjetor por cilindro, com estratégia de injeção sequencial e ignição estática. Além disto, utiliza a medida direta da vazão de ar por intermédio do sensor MAF, apresentando ainda controle de marcha lenta automático com válvula solenoide. Neste sistema, todo o controle de injeção e ignição são realizados por um módulo de comando único, com interface no padrão OBD2. Componentes do sistema de injeção IC5. Bomba de combustível. O conjunto da bomba de combustível é montado dentro do tanque de combustível. Está equipada com uma válvula de retenção que mantém a pressão na linha de alimentação, após desligada a ignição, facilitando o procedimento de partida. Tubo distribuidor. Componente responsável pela distribuição uniforme do combustível entre os eletroinjetores. Ponto de teste de pressão. Alojado na extremidade anterior do tubo distribuidor, tem a função de permitir o acoplamento do manômetro para a medida de pressão de alimentação. Eletroinjetores sequenciais. Dispostos ao longo do tubo distribuidor, tem a função de introduzir o combustível no coletor de admissão de forma sequencial, segundo uma ordem previamente estabelecida. Regulador de pressão de combustível. Localizado ao final do tubo distribuidor, tem a função de controlar a pressão de injeção em aproximadamente 3 bar. Estes componentes, junto ao filtro de combustível e mangueiras de condução, compõem o sistema de alimentação de combustível do sistema de injeção IC5. Sensor de vazão de ar MAF. Instalado entre o corpo de borboleta e o filtro de ar, é um sensor do tipo fio aquecido. Opera informando a vazão mássica instantânea de ar através da variação de temperatura causada pelo escoamento de velocidade variável nos 2 filamentos sensores. Sensor de temperatura do ar IAT. Localizado na caixa do filtro de ar, fornece informações de temperatura do ar ao módulo de controle. Sensor de posição de borboleta, TPS. Posicionado no corpo de borboleta, fornece informações sobre a posição instantânea da borboleta de aceleração. Válvula de controle de marcha lenta, IAC. Alojada no bypass da borboleta, permite ao módulo comandar a rotação de partida, marcha lenta, aumento de rotação em caso de superaquecimento e redução de emissões nas desacelerações. Estes sensores e atuadores integram um sistema de controle de ar, permitindo ao módulo de controle determinar a massa de ar admitida por ciclo, por cilindro e controlar a rotação mínima. Sensor de temperatura do motor ST.
Encontra-se na parte frontal do motor, próximo à câmara da válvula termostática. Informa ao módulo de controle a temperatura de operação do motor. Sensor EGO. Posicionado na parte superior do coletor de descarga, informa ao módulo a concentração de oxigênio nos gases de descarga. Sensor de posição da árvore de manivelas CKP. Montado no flange da transmissão, no bloco do motor, indica a sua rotação instantânea e a posição do êmbolo, para o sincronismo do sistema de ignição. Sensor de posição do comando de válvulas CMP. Fixado na parte anterior do bloco do motor, detecta a posição do comando de válvulas para possibilitar o sincronismo dos injetores sequenciais. Sensor de velocidade do veículo, VSS. Localizado junto à fixação do cabo de velocímetro na caixa de marchas, tem a função de informar ao módulo a velocidade do veículo. Estes sensores são responsáveis pela determinação da frequência e fase de operação do motor, permitindo o sincronismo da injeção e ignição. Válvula de controle de purga do canister, EVAP. Fixada no painel corta-fogo do veículo, intercepta os vapores de combustível provenientes do tanque quando não for possível sua queima junto à mistura admitida. Módulo de controle. Situado na base da coluna da porta do motorista, controla todo o sistema de injeção e ignição. Conector de diagnóstico, DLC. Alojado no mesmo local do módulo de controle, permite a conexão do scanner em padrão OBD2. Relé do sistema de injeção e da bomba de combustível. Instalados sobre o quadro de fusíveis no painel do veículo, atuam alimentando o módulo de controle e a bomba elétrica de combustível. Bobina de ignição. Fixada na parte posterior do bloco do motor, apresenta 4 torres com encapsulamento único, induzindo estaticamente centelhas aos cilindros 1 e 4 e 2 e 3 simultaneamente. Equipamentos para diagnose. Para executar a manutenção do sistema de injeção eletrônica IC5, serão utilizados os seguintes equipamentos. O Scanner Captor 2000 com adaptador OBD2, um multímetro automotivo, um manômetro de pressão, uma caneta de polaridade, um vacuômetro e um jogo universal de conectores auxiliares. Para o acoplamento do scanner, captura dos códigos de falha e testes estáticos e dinâmicos, utilize o terminal de diagnose situado na cabine do veículo, na raiz da coluna da porta do motorista. Teste do sistema IC5. Códigos P0102 e P0103. Falha no sensor de vazão de ar, MAF. Possíveis causas: falha no sensor, vazamento de ar próximo ao sensor, obstrução na tela do sensor, indicação contínua de borboleta fechada, curto ou circuito aberto no chicote do sensor. Sintomas: falhas em vários regimes de operação,
perda de potência plena. Teste de tensão de alimentação. Retire o terminal elétrico do sensor e ligue a ignição. Meça a tensão entre os terminais apresentados, 2 e 5. Deve ser superior a 10,5 volts. Teste de curto ou circuito aberto. Se não houver tensão, verifique a continuidade dos fios do chicote. Terminais 2 a 37 do MC e 3 à massa. Teste ainda a continuidade do fio de sinal. Terminais 4 e 50 do MC e terminais 5 e 9 do MC. Para verificação de defeito intermitente ou resposta lenta do sensor, utilize o scanner em modo contínuo, no parâmetro sensor de fluxo de ar. Dê partida no motor e acelere a 3.000 RPM por alguns segundos progressivamente. A vazão deve elevar-se também de forma proporcional ao crescimento de rotação. O sensor deve ser substituído caso sua resposta esteja lenta ou a tensão medida em marcha lenta inferior a 1,5 gramas por segundo. Códigos P0112 e P0113. Falha no sensor de temperatura do ar, IAT. Possíveis causas: falha no sensor, curto ou circuito aberto no chicote do sensor. Teste de tensão de referência. Desconectar o sensor e medir a tensão entre os bornes do chicote com a ignição ligada. O valor deve estar próximo de 5 volts. Teste de continuidade do fio de sinal. Se não houver tensão, verificar a resistência entre os terminais 2 e 46 do MC e terminais 1 e 25 do MC. Teste de resistência do sensor. À temperatura ambiente de 30 graus, a resistência interna do sensor deve ser de aproximadamente 24 kΩ. Verificação de descontinuidade de leituras. Reconecte o terminal do sensor e selecione o parâmetro temperatura do ar no scanner. Durante o período de aquecimento do motor, verifique o crescimento contínuo da temperatura do ar até valores próximos a 40 graus. O sensor deve ser substituído caso sejam apresentadas descontinuidades nas leituras. Códigos P0117 e P0118, falha no sensor de temperatura do motor, ST. Possíveis causas: falha no sensor, curto ou circuito aberto no chicote do sensor. Teste de tensão de referência. Desconectar o sensor e medir a tensão entre os bornes do chicote com a ignição ligada. O valor deve estar próximo de 5 volts.
Teste de continuidade do fio de sinal. Se não houver tensão, verificar a resistência entre os terminais 2 e 46 do MC e terminais 1 e 7 do MC. Deve ser inferior a 3 ohms. Teste de resistência do sensor. A temperatura de operação do motor deve estar compreendida entre 90 e 100 graus. O scanner com o parâmetro temperatura do motor selecionado apresentará este valor se o sensor apresentar resistência interna correta. Ele deve ser substituído se a continuidade dos fios do chicote estiverem corretas e o valor de temperatura nominal incorreto. Códigos P0122 e P0123. Falha no sensor de posição da borboleta, TPS. Possíveis causas: sensor defeituoso, circuito interrompido ou em curto, conexão à massa deficiente. Verificação da articulação da borboleta. Movimente livremente a borboleta de aceleração. Deve apresentar deslocamento contínuo, sem calosidades. Teste de tensão de referência. Retire o terminal elétrico e, com a ignição ligada, verifique a tensão entre os terminais de referência 1 e 3. O valor deve ser de aproximadamente 5 volts. Teste do circuito de sinal. Desligue a ignição, reconecte o sensor e religue a ignição. Com o auxílio do scanner no parâmetro sensor TPS, acione suavemente o pedal e verifique os valores apresentados. Deve haver continuidade de valores, sendo que em posição de marcha lenta deve estar próximo de 18%. E em plena potência, próximo a 94%. O sensor deve ser substituído se a continuidade dos fios do chicote estiverem corretas e os valores de tensão incorretos. Códigos P0171 e P0172, P0174 e P0175. Indicação de mistura pobre ou rica nos bancos 1 e 2. Possíveis causas: pressão da injeção fora do valor ótimo, injetores defeituosos, filtro de ar sujo, excesso de óleo, vazamento de ar após o MAF. Verificações a serem realizadas: testar a pressão da injeção, verificar vazão dos eletroinjetores, substituir filtro de ar, verificar anéis de segmento e guias de válvulas, verificar tubo coletor quanto a vazamentos de ar. Códigos P0131, P0132, P0133, P0135, P0151, P0152, P0153, P0155, falhas do sensor de oxigênio, correspondente aos bancos 1 e 2. Possíveis causas: sensor defeituoso, corrosão nos terminais, tensão baixa de alimentação, curto ou circuito aberto do chicote do sensor, rompimento da resistência de aquecimento. Teste de alimentação do aquecedor. Com o motor desligado, retire o terminal elétrico do sensor e ligue a ignição. Meça a tensão entre os bornes do chicote, correspondentes aos fios brancos do sensor. O valor deve ser superior a 10,5 volts. Teste da resistência do aquecedor.
Verifique a resistência entre os bornes correspondentes aos fios brancos do sensor. O valor deve estar entre 3 e 30 ohms. Verificação do funcionamento do sensor. Com o parâmetro sensor de O2 selecionado, certifique-se que a tensão apresentada esteja entre 0,2 e 0,8 volts. O sensor de oxigênio estará inoperante se o valor encontrado estiver fixo em aproximadamente 0,5 volts. Código P0125. Temperatura do motor insuficiente para operar em circuito fechado. Neste caso, o módulo detectou que no tempo previsto para o aquecimento do motor, a temperatura não atingiu o valor de operação. Verificações. Nível de líquido de arrefecimento. Teste do sensor ST. Termostato de refrigeração. Código P0230, P0231 e P0232, falhas no circuito primário e secundário da bomba de combustível. Possíveis causas: relé defeituoso, falta de alimentação, curto ou circuito aberto do chicote do sensor. Teste de alimentação da bomba. Durante o período de partida, verifique a tensão entre o borne positivo e a massa do veículo. O valor deve ser superior a 9,6 volts. Caso não seja, verifique o relé de potência situado sobre a caixa de fusíveis no painel do veículo. Teste de continuidade do relé. Medir a resistência entre os bornes 1 e 2. O valor deve estar entre 40 e 130 ohms. Teste de curto no relé. Medir a resistência entre os bornes 1 e 5 e os bornes 1 e 3. O valor deve ser superior a 10.000 ohms em ambos os casos. O relé deve ser substituído se estes valores não forem encontrados. A bomba deve ser substituída se receber tensão de alimentação e não entrar em operação. Teste do regulador de pressão de combustível. A pressão de operação deste sistema com o motor em regime de marcha lenta é de 2,2 bar aproximadamente. Ao final do tubo distribuidor está alojado o terminal de medida de pressão. Instale o manômetro com um apropriado conector e dê partida no motor. A bomba em operação deve manter a pressão neste valor. Caso não seja, verifique o regulador de pressão ou a própria bomba. Código P0325. Falha no circuito do sensor de posição do comando CMP. Possíveis causas: curto ou circuito aberto do chicote, circuito de sinal interrompido, sensor defeituoso. A falta deste sensor não caracteriza o não funcionamento do motor. Teste de resistência do sensor. Com a ignição desligada, desconectar o sensor e medir a resistência entre os bornes CID+, e CID-. A resistência deve ser de aproximadamente 0,5 kΩ. Teste de curto no chicote.
Ligue a ignição e verifique a tensão entre o borne CID+, e a massa. Deve ser inferior a 1 volt. Operação do CMP. Conecte uma ponte entre o terminal elétrico e o sensor e dê partida no motor. Meça a tensão AC entre os terminais CID+, e CID-. O valor deve ser superior a 1 volt. O sensor deve ser substituído caso não seja apresentado este valor e os testes de chicote estiverem corretos. Códigos P0350, P0351 e P0352. Falhas nos circuitos primários das bobinas de ignição. Possíveis causas: falta de sinal de disparo, bobina defeituosa. Teste de sinal de disparo. Introduza a caneta de polaridade no borne 58 e, em seguida, no 59 dos fios de alimentação da bobina, situado no módulo de comando, e dê partida no motor. O LED verde deve oscilar em ambos os casos. Se não oscilar, verifique a tensão de alimentação e a própria bobina. Tensão de alimentação. Desligue a ignição, desconecte o terminal da bobina e ligue novamente a ignição. Meça a tensão entre o borne 2 do chicote e a massa do veículo. O valor deve ser superior a 10,5 volts. Verificação de resistência primária. Entre os terminais de baixa tensão 2.1 e 2.3, a resistência deve ser de aproximadamente 0,5 ohm. Verificação de resistência secundária. Entre os terminais 1.4 e 2.3 de alta tensão, deve ser de aproximadamente 13 kΩ. A bobina deve ser substituída se a resistência dos enrolamentos não estiver em acordo com estas especificações. Código P0443. Falha no circuito da válvula de purga do canister, EVAP. Possíveis causas: circuito de controle interrompido, válvula de purga com defeito. Teste do circuito de controle. Retire o conector da válvula e ligue a ignição. Meça a tensão entre os terminais do chicote. O valor deve ser superior a 10,5 volts. Teste de resistência elétrica da válvula. Meça a resistência entre os bornes da válvula. O valor deve ser de 30 a 60 ohms. A válvula deve ser substituída se a resistência não estiver correta. Código P0500. Falha no circuito do sensor de velocidade, VSS. Possíveis causas: falta de alimentação elétrica do sensor, interrupção do sinal do sensor, sensor defeituoso. Teste de sinal do sensor. Suspenda o veículo em um elevador. Visualize no scanner o parâmetro velocidade do veículo. Gire a roda motriz com as mãos. O visor deve acusar um valor superior a 0.
Teste de alimentação elétrica do sensor. Medir a tensão entre os terminais de alimentação. O valor deve ser superior a 10,5 volts. Códigos especiais de autodiagnose. O sistema de injeção IC5 está equipado com estratégias de diagnose comparativas que flexibilizam uma maior confiabilidade na interpretação de falhas. Código P1101, sinal do MAF fora da faixa. Indica sinal superior a 0,2 volts com a ignição ligada e motor não funcionando. Códigos P1116 e P1120. Sinal do ST fora da faixa. Indica que o sinal do sensor ST está fora da faixa de autodiagnóstico, de 0,3 a 3,7 volts. Código P1121. Sinal do sensor TPS inconsistente com o MAF. Indica que a mudança de posição da borboleta de aceleração não está sendo acompanhada de uma proporcional alteração de pressão no coletor de admissão. Código P1130. Adaptação de combustível no limite da correção. Indica que o ajuste de combustível atingiu o valor máximo e o sensor de oxigênio não respondeu à correção necessária. Código P1231. Falha no circuito secundário da bomba de combustível. Indica baixa tensão na linha de monitoramento da bomba de combustível com o relé ativado. Código P1270. Limite de RPM ou velocidade do veículo. Indica que foram excedidas a rotação do motor ou velocidade máxima do veículo. Código P1358. Falha no circuito de monitoramento da ignição, IDM.